Tenho a honra de convidar os oradores, bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais, Alexandre Betella e Luísa Carniel Teixeira, para as suas manifestações. Boa tarde a todas e a todos. Comecemos com certa dose de sinceridade. O mundo do direito nos condiciona a falar muito, mas em termos de conteúdo, dizer muito pouco ou quase nada. Para agradar, ou melhor, para não desagradar, não teríamos a menor dificuldade de fazer um discurso de acordo com a tradicional fórmula. Extensos cumprimentos aos presentes, comentários saudosos sobre os anos de faculdade, promessas de pautar a vida profissional por princípios como ética e justiça. Todos escutariam, mas ouviria apenas quem tem paciência. Todos aplaudiriam, mas poucos se lembrariam do que foi dito já no dia seguinte. Deixar que esse momento passasse em branco, contudo, não seria justo com a história desta turma e com a importância desta plateia. Tentemos, então, falar um pouco menos e dizer um pouco mais. Foi numa tarde quente de janeiro, exatamente como hoje, que recebemos a notícia. Tínhamos sido aprovados no vestibular do curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Mas não seríamos apenas estudantes de Direito. Seríamos estudantes da Faculdade de Direito da URGS, a mesma que constava no ranking do MEC como a melhor faculdade de Direito do Brasil. As expectativas não poderiam ser maiores. No primeiro dia de aula, tivemos a ilusão de que a nossa nova rotina seria bastante cômoda. Ao contrário da realidade dos demais cursos, todas as nossas aulas seriam no mesmo turno e no mesmo campus. Aliás, no mesmo campus, no mesmo prédio e, inclusive, na mesma sala de aula. Parecia que a graduação passaria diante de nossos olhos como um filme, enquanto nós, bem acomodados nas poltronas do tradicional castelinho da Avenida João Pessoa, ocuparíamos o papel de espectadores. A realidade que se apresentou logo nas primeiras cenas, porém, nos tirou da nossa zona de conforto, nos fez levantar das nossas poltronas, seguir em direção ao telão e adentrar o filme, alterando completamente o roteiro obsoleto e monótono que nos tinha sido preparado. Percebemos que, na faculdade, a nossa função não era e não deveria ser a de meros espectadores, mas a de protagonistas. Tomamos a frente, assim, nos diversos grupos de pesquisa e extensão, depois de perceber que o ensino era apenas um dos elementos necessários à nossa formação. Dedicamos ininterruptas horas ao SAJU, ao AGE, ao NEDEP, às competições de arbitragem. Alguns buscaram inspiração em outros continentes, transformando o atraso de um ano na formatura no maior salto de crescimento que poderiam ter experimentado. E há ainda quem tenha encontrado motivação no centro acadêmico, nosso querido CAAR, que em 2017 completa 100 anos desde a sua fundação e que possui papel fundamental na busca por uma gestão democrática da faculdade e no fortalecimento do movimento estudantil. Mas não pensem que foi fácil a trajetória, até que efetivamente adentrássemos o filme e assumíssemos papéis de protagonismo. Assim que tentamos nos levantar das nossas poltronas, percebemos que correntes nos mantinham presos a elas. Tivemos que, unidos, superar os obstáculos para poder nos levantar e seguir o nosso caminho. Depois de um tempo, descobrimos que as correntes faziam parte de uma ideia subentendida na comunidade acadêmica de que o melhor era que os estudantes permanecessem imóveis nas cadeiras, sem se aventurar a explorar os porões do castelinho ou questionar as antigas tradições. E contra isso nos insurgimos. O dia a dia na faculdade nos mostrou em diversas oportunidades que a participação dos alunos é imprescindível para combater práticas corporativistas que insistem em se repetir no meio acadêmico. Não fosse a mobilização dos estudantes,
que, em 2014, levou à ocupação da faculdade um concurso público que teve a falta de lisura apontada por membros da própria banca examinadora, não teria sido anulado. Muitas vezes, porém, mesmo depois de nos libertar das correntes e entrar no filme, não conseguimos nos fazer ouvir. Marcaram a nossa graduação episódios em que estágio probatório e progressão funcional de professores foram tratados como meras formalidades, de aprovação tão certa quanto duvidosa. E mesmo nos casos em que houve intensa mobilização estudantil, as decisões tomadas deixaram claro o recado. Vocês entraram no filme, mas se contentem em ser figurantes. Por esse e por outros tantos motivos, são frequentes as reivindicações por maior participação estudantil nas deliberações, materializadas nas campanhas pela paridade nas eleições para a direção, uma realidade em outras faculdades da própria URGS, mas que, infelizmente, no direito encontra uma resistência tão intensa quanto silenciosa para ser implantada. Seja por causa das cenas que nos causaram indignação, seja por causa das inúmeras e incansáveis discussões e reflexões de que participamos, a verdade é que juntos nos livramos de todas as correntes e amarras que nos prendiam, nos tornando ao longo dos últimos anos muito mais humanos, tolerantes e, principalmente, questionadores. Mas não fomos apenas nós que crescemos. Para além de palco e motor da nossa transformação, a Faculdade de Direito, antes uma ilha em pleno campus central da URGS, foi ela própria objeto de impactantes mudanças. Acompanhamos do início ao fim a implementação do Programa de Ampliação de Vagas, o REUNE. Assistimos revoltados à tardia inauguração e a subsequente interdição do prédio construído para receber os novos alunos. Testemunhamos o processo de ampliação do percentual de cotas. Enquanto a maioria das aulas, cursos e palestras era ministrada por homens, que ainda ocupam a imensa maioria dos espaços de poder, vivenciamos, seja como apoiadores, seja como oposição, 6 anos consecutivos de um centro acadêmico presidido por mulheres. Diante de nossos olhos e também por meio de nossas mãos, construía-se outra faculdade no tradicional endereço da Avenida João Pessoa, número 80. Uma faculdade mais plural, mais viva, em que os quadros de ilustres egressos e notáveis autoridades passaram a dividir o espaço com cartazes de manifestações estudantis, convocatórias de reuniões, convites para grupos de estudo. E é justamente por acreditar que é isso que torna uma universidade pública e não propriedade de um seleto grupo de privilegiados, é que devemos ficar atentos e nos colocar contra tudo que vem ameaçando o desenvolvimento de uma educação verdadeiramente pública, gratuita e de qualidade. Chegamos em uma época em que cada novo estudante era identificado com um número desenhado na testa, de 1 a 70, indicando a colocação no vestibular. Estamos saindo de uma faculdade que aprovou apenas no vestibular de 2017 350 novos estudantes, muitos dos quais sequer sentarão nas classes em que nos sentamos. Precisamos reconhecer, não cabemos mais no nosso castelo e já era hora de começarmos a questionar os seus muros. Assistimos também a uma bem-vinda renovação no quadro docente e a um importante incremento na qualidade do ensino. Por serem grandes exemplos disso, escolhemos para estarem conosco hoje o professor Luiz Renato, cujo conhecimento e didática hipnotizam a ponto de fazer com que gostemos até mesmo de direito contratual. O professor Scarparo, que nos fez enxergar vida no processo civil e nos ensinou a trazer o processo civil para a vida.
a professora Raquel, que já nos primeiros semestres despertou o nosso senso crítico para questionar mesmo o que nos parecia inquestionável. O professor Sérgio Matos, que conjuga com perfeição as 3 qualidades essenciais a um bom professor: conhecimento, dedicação e preparo. Merece a nossa homenagem ainda a funcionária Ana, cujo sorriso nos tranquilizava para encarar qualquer desafio que encontrássemos em sala de aula. Hoje, tudo fica muito mais claro. Somos 50 filmes, sentados lado a lado com seus diplomas nas mãos, e um não poderia existir sem os demais. A cena final é a mesma, a que estamos assistindo neste exato momento. Cada um, contudo, retrata uma história diferente. Afinal, traçamos caminhos distintos para chegar até aqui. Há, por exemplo, os que tiveram as suas melhores cenas gravadas em outros países. Aqueles que, entre uma aula e outra, contaram histórias de amor. E os que fizeram tanto sucesso a ponto de merecer uma parte 2, agora no mestrado. Mas se existe algo em comum entre os nossos filmes, além da cena final, é o fato de que todos eles contam uma história de formação e de transformação, em que conhecimento e amadurecimento foram resultado de estudo, debate, indignação e muita ação. E é justamente porque não estamos nos formando hoje, e sim há pelo menos 5 anos, que não devemos ter receio de finalizar estes filmes. Tudo bem que não somos, como pensávamos que seríamos, os melhores juristas do Brasil. É que, ainda que muitas vezes tenhamos precisado buscar o conhecimento em outras fontes, existe um tipo de formação, o mais importante deles, que dificilmente teríamos encontrado em outro lugar. A nossa formação humana. Da mesma forma, existe um tipo de papel que não teríamos recebido através de outro diploma, o nosso papel de protagonismo. Ainda que ali não tenhamos encontrado todas as respostas que buscávamos, somente ali poderíamos ter conhecido essas pessoas, ter construído essas amizades, ter ido àqueles carbarés e aquelas festas na casa do Tomás, ter participado daquelas discussões, ter recebido aqueles abraços e, acima de tudo, ter chegado ao final com essa bagagem, que é exatamente o que precisamos para o nosso novo início de sucesso, seja ele qual for. Obrigado. Não por acaso, os principais responsáveis por estarmos aqui hoje não foram citados nesse discurso. Tudo que falássemos seria insuficiente para expressar o nosso amor e a nossa gratidão. Por isso, pedimos aos pais dos formandos e formandas que se levantem para receber nossa homenagem, na esperança de que o momento fale por nós.